Flagrante. Uma semana muito movimentada, né? Nós tivemos a comemoração do bicentenário da independência. Morreu Elizabeth II, aos 96 anos. Nós tivemos um naufrágio que chamou a atenção do Brasil inteiro, com vários mortos entre a ilha de Marajó e Belém. Nós tivemos uma apreensão de 300 quilos de cocaína, um trabalho da Polícia Federal e da Receita Federal no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E nós tivemos também o desdobramento do caso do lutador de jiu-jitsu Leandro Lo. Nesta semana, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso e o tornou réu pela morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo. Nós vamos acompanhar agora os detalhes desta investigação. A denúncia contra Henrique Otávio de Oliveira Veloso foi aceita pela Justiça, que também decretou a conversão da prisão temporária de 30 dias do policial militar para prisão preventiva. Na decisão do juiz, o tenente da PM é descrito como uma pessoa altamente perigosa, que, em liberdade, coloca em risco a ordem pública e, por isso, deve permanecer preso. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra Henrique por homicídio triplamente qualificado. No dia 31 de agosto, a polícia fez a reconstituição da morte de Leandro Lo. Entre as 16 testemunhas que participaram da simulação do crime estavam os amigos do lutador. O policial não foi interrogado pela polícia e, por isso, não esteve presente na reconstituição. Em sua participação no programa Flagrante, a defesa do policial militar afirmou que Henrique agiu para se defender. Ele foi agredido, não existe essa imobilizou. Se eles tivessem uma reação, ele não iria aplicar um golpe violentíssimo como aplicou no Henrique, né? Ele aplicou um golpe que é a baiana, ele não imobilizou, ele jogou ele no chão. Como o Henrique também é um nível preta de Muay Thai, roxa de Jiu-Jitsu e também instrutor de defesa pessoal, além do que um policial, um oficial da PM de São Paulo, ele consegue se desvencilhar daquilo. Já a irmã do lutador não tem dúvidas de que o policial sabia o que estava fazendo e Leandro só o imobilizou para tentar acalmar os ânimos. Ele provocou o meu irmão, eu acho que ele quis testar o meu irmão para ver se meu irmão batia nele, para ver se meu irmão agredia ele e ele tivesse uma defesa, né? Atirei porque foi legítima defesa. Mas não, o meu irmão, ele só deu uma imobilizou, né? Só para ele parar, porque também ninguém tem sangue de barata, né? De deixar a pessoa ficar provocando o tempo inteiro. Meu irmão só imobilizou, mandou parar. O cara, né? O policial, ele fingiu que estava tudo bem, falou, não, parou. Deu 3 passos para trás, pegou a arma e atirou na cabeça. O campeão mundial de jiu-jitsu foi baleado pelo policial militar durante um show no dia 7 de agosto deste ano. O PM Henrique Otávio de Oliveira Veloso está detido no presídio militar Romão Gomes. Bom, nós conversamos com a irmã do lutador, depois nós conversamos com o advogado do policial e agora nós vamos conversar com o advogado da família do lutador Leandro Lo, que é o doutor Adriano Salles Vani, para saber o que acontece agora com essa decisão da Justiça. Doutor, o senhor me ouve bem? William Travassos falando. Muito bem, William. Boa tarde. É um prazer falar com você e com toda a sua audiência. Doutor, com essa movimentação da Justiça, nós estamos acompanhando o caso e eu queria saber do senhor, se for possível, é claro, eu queria saber como foi a reconstituição do dia em que aconteceu esse fato que o tenente atirou contra o Leandro. William, todas as testemunhas que foram ouvidas pela autoridade policial durante o inquérito foram ao local, ao sítio dos acontecimentos e lá contaram a versão do que viram, do que presenciaram. E isso foi reproduzido a elas mostrando exatamente tudo o que aconteceu. Isso foi reproduzido e será produzido um laudo que virá ao processo
dando conta de tudo que ocorreu nessa reconstituição. Quando a Justiça aceita essa denúncia do Ministério Público contra o policial, o que acontece? Agora, o réu vai ser citado, então ele vai tomar conhecimento que foi instaurada uma ação penal contra ele, vai ter um prazo para oferecer uma denúncia escrita e que iniciará a instrução processual. Todas as testemunhas serão ouvidas na frente do juiz e do promotor, de mim, que serei o assistente de defesa, de assistente de acusação e da defesa do acusado. Essa prova será toda reproduzida perante o crivo do contraditório, ou seja, eu vou repetir, na frente do magistrado, na frente do acusador e na frente do defensor do acusado. Após isso, o juiz dará uma decisão se pronunciará o réu ou não, se o réu será julgado pelo júri popular ou não. Dessa decisão, por óbvio, cabe recurso e, sendo mantida a decisão de pronúncia, ou seja, o juiz determinando que o réu seja julgado pelo Tribunal Popular, pelo júri popular, o júri ocorrerá. E toda a prova será refeita na presença do júri popular. Doutor, quanto tempo nós vamos levar para ter uma resposta do juiz? Olha, como o acusado está preso e assim pretendemos que fique, eu acho que o juiz vai imprimir a maior celeridade possível nisso, tá? Então, tem que citá-lo, ele tem que oferecer resposta à acusação, que seria uma defesa, tá? E aí o juiz marca o início da instrução, que vão ouvir 15 testemunhas, fora as testemunhas arroladas pela defesa, que por enquanto não temos nenhuma. Como já foi dito aí, ele não apresentou versão nenhuma, embora a autoridade policial tenha ido colher seu depoimento no presídio Romão Gomes, ele quis permanecer calado. Então, assim, ele vai arrolar testemunhas, serão ouvidas testemunhas dele e ele será interrogado por último. Após isso, o juiz dará uma sentença. Por que eu estou fazendo essas perguntas para o senhor? Porque, nesse exato momento, nós temos duas famílias. A família do lutador, que o senhor representa, e a família desse policial. O caso teve uma grande repercussão. Foi uma tragédia para ambos os lados, essas pessoas estão sofrendo e a gente vem acompanhando. E existe uma certa pirotecnia na cobertura deste caso, com muita gente falando um monte de coisas. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer o máximo que a gente pode do que realmente aconteceu naquele dia. Ouvimos a irmã, ouvimos o advogado que nega. Na verdade, fala que foi uma situação de autodefesa. E eu gostaria de ouvir do senhor, como advogado da família, a sua versão em relação aos fatos. E é importante que a gente respeite, principalmente, esse prazo, né, da justiça, que é diferente do prazo da expectativa das pessoas, das famílias envolvidas, porque gostariam, não tenho dúvidas, que isso fosse solucionado o mais rápido possível para minimizar a dor da perda, a dor da prisão, enfim. Então, eu gostaria que o senhor me apresentasse, por favor, a sua versão do que aconteceu naquele dia. William, eu te cumprimento, porque é assim que se faz um jornalismo sério, ouvindo ambas as partes. Eu não tenho versão. A versão que eu tenho foi o que as testemunhas disseram na investigação policial. E elas disseram, e eu vou falar de maneira resumida, até porque o processo corre sob sigilo, eles estavam em uma mesa, em um show. Tudo aconteceu no Clube Sírio, numa balada noturna. Todas as testemunhas são uníssonas no sentido de que o policial Tenente Veloso provocou o Leandro por duas oportunidades. Uma, quando trouxe alguns copos vazios e entregou na mão dele. E a segunda, quando pegou a garrafa de uísque e começou a chacoalhar na frente da mesa. Ele rapidamente puxou as pernas do tenente, colocou no chão, sentou em cima dele, imobilizando, e teria perguntado: acaba por aqui ou vamos continuar? O policial parece que não esboçou nenhuma palavra, mas como ele estava com as mãos para cima, ele balançou a mão, dando a entender que a briga tinha acabado por ali.
O Leandro levanta, volta para a sua mesa, que isso aconteceu ao lado da mesa, 2 ou 3 metros da mesa. O Leandro retorna para a mesa, o policial pega o boné dele, que ele estava de boné e o boné caiu no chão. Ele pega o boné, põe na cabeça, se afasta alguns metros, como se fosse de fato embora, como se tivesse encerrado a contenda. Só que, de repente, de inopino, ele saca da arma e a 1 palmo ou 2 de distância, ele dá um tiro na cabeça do Leandro, vindo a vitimá-lo. Após isso, acho que todos sabem o que ocorreu, porque foi divulgado na mídia, ele se evadiu, ele deu 2 chutes, eu gostaria de relembrar. Após ele ter atirado na cabeça do Leandro, o Leandro veio ao solo, ele deu 2 chutes na cabeça do Leandro e depois fugiu. Fugiu, pelo que a mídia divulgou e pelo que consta do caderno investigativo ou do... Ele teria ido para uma casa noturna. Doutor, nós perdemos a comunicação com o senhor, mas já foi possível entender a versão do advogado da família do lutador Leandro Lo. Lembrando que nós tivemos aqui o advogado Cláudio Deladoni Júnior, ele que é o advogado de defesa do tenente Veloso, envolvido nesta situação. Já restabelecemos a comunicação, agora voltou, foi só o finalzinho da sua fala que falhou, doutor. Eu disse que após ele dar 2 chutes na cabeça do Leandro, quando ele caiu ao solo, esse policial teria fugido e, segundo eu tive notícia na mídia e na investigação, no inquérito policial, ele foi para uma casa noturna, bebeu uma garrafa de uísque lá, pelo menos está na comanda, na conta dele, e depois saiu com uma garota de programa, foi para o motel e depois disso se apresentou à corregedoria da Polícia Militar. Qual a sua expectativa em relação a esse caso? Olha, que ande o mais breve possível, é óbvio que nós temos que respeitar o tempo da justiça, ele tem o direito de se defender, eu entendo muito bem o compromisso da defesa, da eminente defesa do tenente Veloso. Existem casos que são difíceis de a gente montar uma defesa, penso eu que esse é um caso, então eu entendo bem ele querer dizer que foi uma legítima defesa, que vários lutadores atacaram o cliente dele, isso não é verdade, e eu digo isso, que 15 ou 16 testemunhas, se não me falha a memória, prestaram depoimento nesse mesmo sentido. Por óbvio que algumas diferenças existem nos depoimentos, eu estranharia se eles fossem idênticos, William, porque tudo ocorreu numa balada, numa noite, as pessoas podem ter bebido. Então, assim, pequenas diferenças existiram nos depoimentos, o que é normal, o que é humanamente permissível. Mas o resumo dos fatos é esse. Ele foi provocado, houve o contato entre eles, o lutador falou, vamos parar por aqui, o Leandro, vamos parar por aqui? Vamos. Ele voltou para a mesa e, de inopino, o policial sacou da arma e deu um tiro na cabeça dele e depois 2 chutes no seu rosto. Doutor, eu sei que, como o senhor disse, está em segredo de justiça, mas eu não sei se é possível o senhor passar essa informação, porque nós chegamos a veicular que aconteceria um exame para saber se o Leandro Lo tinha algum tipo de substância no seu organismo. Já foi feito esse exame? O senhor pode me passar o que deu, qual foi o resultado? Me desculpe. Resultado negativo para álcool e para drogas. Ou seja, ele não consumiu bebida alcoólica. Está juntado aos autos. Isso está junto. Então, ele não consumiu bebida alcoólica, não fez uso de entorpecente, nenhum tipo de substância química? Não, nenhum. Ok. Eu queria... Agora, não podemos dizer o mesmo do policial. Não podemos dizer o mesmo do réu, do policial, porque ele se evadiu e não fez nenhum tipo de exame. Então, dele nós não podemos dizer. Agora, do Leandro, existe um laudo e o laudo diz negativo para bebida e para entorpecente. E no caso do... E eu pergunto, o percentual de precisão desse exame, doutor? Olha, é um exame que eu tenho como certo, como correto. Foi pedido pela autoridade policial e foi feito pelo IML, Instituto Médico Legal. É um exame extremamente correto e fidedigno. Perfeito. Eu fiz esse questionamento ao senhor porque em alguns exames, por exemplo, o resíduo de pólvora, ele não é 100%, certo? Que não é o caso dessa situação. Porém,
é importante a gente trazer essa informação para você que está acompanhando a Jovem Pan News, que vem acompanhando esse caso. Eu queria agradecer o doutor Adriano Salles Vani, que é o advogado da família do lutador Leandro Lô. Nós vamos continuar acompanhando, trazendo as versões. O caso vai andando e nós vamos apresentando para os senhores. Já conversamos aqui com a Amanda, a irmã do Leandro Lô, já conversamos aqui com o Cláudio Deladoni Júnior, advogado de defesa do Tenente Veloso, e agora conversamos com o advogado da família. Esse é o programa Flagrante, eu sou o William Travasso. Muito obrigado, tá, doutora? A comunicação caiu, né? Mas a gente conseguiu passar a informação e eu acho que esse é o objetivo. Estamos no ar com o Flagrante. Já começamos, então, trazendo o primeiro caso, que é o caso envolvendo o lutador e o policial. Ainda em relação à justiça, o Ministério Público torna preventiva a prisão da filha que deu golpe milionário na mãe. Gente, estamos falando de 725 milhões de reais. Você entendeu esse valor que eu disse? 725 milhões de reais. E detalhe, isso foi um prejuízo que essa senhorinha de 82 anos. A Mega Sena dessa semana, 60 milhões, não era isso? Aquela loto fácil, tu jogou, era o quê? 180? 180? 180, né? Tu tá jogando, tu não desiste. O Sérgio não desiste. Ele resolveu ficar milionário. Eu passo ali aqui na entrada da PAN. Não, ele não vai dividir com ninguém. E ele falou assim, eu quero ganhar o prêmio sozinho. Eu falei, mas rapaz, o que tu vai fazer com 180 milhões? Eu vou pra beira do rio pescar. Eu falei, mas não precisa de 180 milhões. Você vai comprar o rio inteiro, dos dois lados, as duas margens. Ele falou assim, não, mas eu quero sossego, William. Quero sossego, não quero mais me apurrinhar. Minha mulher tá brigando muito comigo. Eu falei, por que a sua mulher tá brigando muito com você? Não, porque ela tá reclamando, dizendo que eu tô gastando muito dinheiro. Eu falei, mas dinheiro com o quê? Comprando carro. Aí ele tá igual Rosinha, comprando carro velho. Eu falei, comprando carro velho pra quê? Não, pra reformar, resgatando a minha história. Ele comprou um Jeep 1951. Ô, pode foco, vem aqui. Fala sério. Minha senhora, se o seu marido aparece com um Jeep velho cheio de ferrugem, o assoalho do carro tá tudo destruído, carro cheio de barro, a senhora não ia brigar com ele? A senhora não ia gostar de receber o seu marido com esse Jeep 1951, sabendo que ele vai gastar a pequena bagatela de quase 15 mil reais para começar a arrumar o carro. Então a mulher do Sérgio tem razão. Vamos lá. Não, o outro tá aqui no meu telefone falando da minha mãe. Não me perturba agora. Deixa eu falar da senhora, da menina que deu golpe na mãe lá com esse valor milionário. Quem vai atualizar o caso pra gente é o repórter Rodrigo Viga. É isso, William. Ela vai permanecer presa por tempo indeterminado, por determinação da Justiça do Rio de Janeiro. Estamos falando de Sabine Boguit, uma mulher que teve a coragem de aplicar um golpe milionário contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos de idade, Genevieve Boguit. O caso aconteceu no mês passado e ganhou uma repercussão nacional pela crueldade e pelo tamanho do desvio, 725 milhões de reais. Tudo começou quando a idosa ficou viúva há poucos anos. Na saída de uma agência bancária, ela foi abordada por uma suposta vidente que fez uma previsão, uma premonição terrível. A filha dela, no caso Sabine, estaria entre a vida e a morte e precisava de um trabalho espiritual. Foi aí que a idosa de 82 anos de idade começou a pagar para integrantes desta quadrilha que armaram um grande golpe contra ela. A protagonista desse golpe, a própria filha, Sabine Boguit. A quadrilha desviou cerca de 725 milhões de reais em dinheiro, bens e obras de arte dessa idosa de 82 anos de idade. Ela chegou a ficar em cárcere privado, ser proibida de ter contato com parentes e amigos, mas tomou coragem, foi à delegacia e denunciou a própria filha. Foi aí que a polícia desvendou toda esta trama no mês passado. Descobriu também que algumas obras de arte valiosas foram vendidas para um museu na Argentina. A polícia, o Ministério Público e o Itamaraty estão tentando resgatar essas obras. A quadrilha também gostava de usar o dinheiro desviado da idosa para a compra de imóveis de alto luxo, especialmente na zona sul do Rio de Janeiro.
foram comprados, pelo menos por integrantes desse bando, 9 imóveis de alto luxo, avaliados em mais de 15 milhões de reais. O mais curioso, William, só para fechar, é que na conta bancária da filha, a golpista Simone Boguitti, a polícia encontrou apenas R$83, William. Não, peraí. Como é que é o negócio? A pessoa é acusada de dar uma volta na mãe com uma grana milionária dessa, não é isso? Deu uma volta. Tô até procurando aqui, porque assim, gente, para e pensa. Dá o golpe de 725 milhões e tem R$80 na conta? Nem o Serjão, que tá duro igual um coco, tentando ganhar na Mega Sena ou na Loto. Tem uma outra que ele joga aí, que eu não sei, negócio do time aí que ele joga também, que ele tenta. Não é loteria não, é time não sei o quê. Um negócio desse aí. Também não vou ficar falando nome de loteria aqui, enfim. Mas, não, no bicho ele não joga porque eu dei uma bronca nele. Não, é contravenção. Ele falou, vou lá jogar no bicho. Eu falei, opa! Falar nisso, já vou trazer uma história da apreensão de maquininhas no Rio de Janeiro. E também da situação do hospital da PM, do videozinho que eu recebi do policial descendo a escada, tá? Quero saber se essa sacanagem da contravenção vai continuar no Rio de Janeiro, debaixo dos olhos de todo mundo. Parece que ninguém está vendo as maquininhas espalhadas, o Aranha, que é o cara que faz o jogo do bicho. Parece que legalizou, é isso mesmo? Ou tá tudo certo, tá tudo arrumado? Tô questionando os senhores. Cadê a pressão em cima disso? Você acha que é normal? Não é. Essa senhora, acusada de um golpe de 725 milhões, tem R$80 na conta, cadê o dinheiro? Eu já disse mais de uma vez aqui, vem aqui. Vagabundo, bandido, não tem medo de ser preso. Não. Tem medo de ficar duro. Tô te falando. Porque com o dinheiro, ele sustenta quem tá do lado de fora. É trabalhador, vai sustentar a filha, a mulher, a família inteira, a mãe, o papagaio. A gente já viu isso, tem chefão do pó, chefão do crime, que está há mais de 20 anos em cana. Mas vai ver a família dele, como é que tá? Tá bem. Tá com um comérciozinho, tá com um negóciozinho aqui, outro ali e vai vivendo. Você acha que conseguiu esse dinheiro como, irmão? Com crime. E o vagabundo faz isso. Ele fatura, monta uma estrutura para lavar o dinheiro dele e para dar uma condição para a família. É assim que o crime funciona. Então o bandido, ele não está preocupado em ser preso. Ele não pode ficar duro. Porque duro na cadeia, irmão, aí você não tem noção. Sabe quanto custa uma Coca-Cola de 2 litros? 50 conto. Sabe quanto custa para poder ter um conforto? Porque tem regalia, a gente já mostrou várias vezes. Tudo que entra no sistema de forma clandestina tem um valor, seja a maconha, o cigarrinho normal, como um telefone celular, seja o chip, a bateria, o carregador. Tudo tem valor no sistema penitenciário. Ou você acha que bandido vai ficar lá dentro, trancafiado, sem ter nada? É muito difícil, irmão. Porque o sistema, e quando eu falo que o sistema é corrupto, ele é. Existe o cara que se sujeita a colocar ilegal lá, o produtinho ilegal, porque ele quer ganhar uma prata. Ó. O que foi? Não, ela não tá. Ô, gente, o dinheiro tá em algum lugar. O dinheiro nos 725 milhões não some assim, irmão. Não some. Não some. Essa semana, eu falava de uma operação das maquininhas que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí eu queria só lá na Piedade. Eu vou até digitar aqui, ô, autoridade competente, faz o seguinte assim, ó, bota assim, ó, Piedade Bingo, pra ver o que vai aparecer. Vê se aparece alguma coisa aí. Ô, maquininha, Piedade Maquininha, vou botar até direitinho aqui, ó. Maquininha, ou máquinas. E aí você vai ver que aparece justamente, bota Rio de Janeiro, porque teve mais uma apreensão dentro de um clube, no bairro da Piedade. A contravenção
ela existe há anos no Rio. E o que mais me assusta nesse sentido é que parece que nada acontece, que está tudo bem, que a gente vai continuar convivendo com a ilegalidade e a informalidade. Eu não vou ficar aqui malhando em ferro frio, não, irmão. Eu acho o seguinte, é corregedoria. Então, se você tem informações dos esquemas que estão rolando aí no seu bairro, na sua rua, faz um favor para mim, dedura. Não, você não é cago, não, tu não tá caguetando, não, tu só tá tentando organizar a casa. Eu tô procurando aqui para mostrar para vocês, para não pensar que é papo furado. Até o finalzinho do programa eu mostro. Não, a produção eu sei. Entendi. Não, eu vou pegar, até o finalzinho eu mostro para vocês aqui. Já eu vou mostrar a fotografia, vou botar aqui para vocês, para falar sobre essa apreensão das maquininhas. Porque assim, antigamente a máquina entrava de um lado e saía do outro. Eu quero saber o seguinte, o dinheiro tá rolando ainda? Para ter esse monte de maquininha espalhada? Para ter esse monte de maquininha do jogo do bicho? O jogo do bicho ainda não foi legalizado no Brasil, irmão. Vocês sabiam disso? Ah, mas a população joga. Sim, não deveria, mas joga. Mas eu não posso achar que isso é normal. Como também... eu vou falar enquanto eu tiver forças. Eu vou bater em cima do maconheiro, do cheirador de pó. O cara banca de conservador, mano. Pega cara com cabelo branco, sabe? E o cara tá metendo o nariz no pó. Tá nem aí. O esquema envolvendo o tráfico de drogas nesse país... num primeiro momento, nós éramos o entreposto, né? A droga vinha para cá e depois seguia para a Europa. Mas boa parte já fica aqui, porque tem um consumo interno muito pesado. E eles continuam faturando. Por quê? Continuam mandando para a Europa? Claro! A Federal, falei hoje no programa, 290 conto. Ô, tu não tá sabendo da operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, Vitinho, hein? Que localizou, eles localizaram 290 contos. Larga o zap e presta atenção na cocaína que eles apreenderam lá no container, dentro do navio. Sabe para onde estava indo esse navio? Sabe qual era o destino? Estava indo para a Europa. E aí o que eles fazem? Eles mandam a droga para a Europa, quando chega lá, eles recebem parte em bala, nas balinhas. Tem todo um esquema, para vender nas festinhas. Nessa operação, no curso da operação, durante a vistoria do navio, foi identificado que um dos lacres apresentava uma divergência de dados com os declarados no sistema. Isso tudo é por amostragem, né, quando eles fazem a verificação. Após o desembarque, o container foi fiscalizado pelas equipes, onde foram encontrados 9 grandes pacotes com o conteúdo aproximado de 290 quilos de cocaína. A apreensão da droga aconteceu no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Esse trabalho foi um trabalho realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, na 7ª Região Fiscal do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, da Polícia Federal. Parabéns aos agentes interceptando esta droga. Agora, não se esqueçam, não tem um dono em carregamentos assim, porque é muita cocaína. O cara não quer perder sozinho. Geralmente eles montam um consórcio, cada um paga uma parte. Divide, tipo cota, sabe bolão de loteria? Eles fazem assim na hora de comprar. Eles dividem, porque quando tem uma perca, faz as contas, imagina. $8.000 no quilo da cocaína, 290 quilos, para você ter noção de quanto esses caras perderam no mundo das drogas. E quando perde, tem que repor. E tem um cara lá, irmão, lá fora, esperando essa bagaça. Ou você acha que o container ia para lá e não tem ninguém para receber? Deixa eu ir pro intervalo. Ô, chincheira. Chincheira é quem cheira a cocaína, né? Vai cheirar trabalho, meu filho. Procura um serviço para você. Se não tiver nada para fazer, me liga. Eu tenho uma laje para você virar, para tua mão ficar cheia de calo, de tanto segurar numa enxada. Não, ele quer assim, ele vai gostar de segurar no cabo da enxada. Eu sei, chincheiro, tu gosta disso. Deixa eu pro intervalo e eu volto já. Tu vai gostar de trabalhar, irmão. Ó, eu falei no bloco anterior
que eu ia mostrar uma foto para os senhores. Mostra a foto aí, ó. Pode colocar, coloca essa foto aí, por favor. Pode colocar, essa foto aí, ó. Você está vendo isso aí? 89 pessoas foram levadas para a delegacia. 10 ficaram agarradas. O que eles estavam fazendo ali? É o tal do jogo. 3 bingos clandestinos estavam funcionando num bar ao lado. Tinha lá no Grêmio Recreativo Veracruz, em um bar ao lado, no Clube Oposição, isso tudo na Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro. Piedade, se não falha a minha boa memória, é a terra do Piruinha. Um bicheiro conhecido lá, estava até preso. A última informação que eu tive dele, que ele tinha sido transferido para um hospital. Já está velhinho, 93 anos. O senhor José Caruso Escafura, seus 89 anos, teria ido para um hospital penitenciário. É a terra onde ele foi, onde ele, é claro que ele nega o envolvimento com a contravenção, mas é a terra onde o senhor Piruinha foi criado, viveu. Eu lembrei até de um bicheiro que tinha lá, naquela região, que era o Sete Boias. Eu era moleque. E o Sete Boia. Não é Sete Boias, não, é Sete Boia. E ele fazia uma festa junina, distribuía doce e tal. No Rio de Janeiro, quando começa, por isso que eu não sei se isso aí tem a ver com o tal do Piruinha. Porque no Rio de Janeiro, quando eles colocam a maquininha, o contraventor, o bicheiro, não queria envolvimento. Sabe por quê? Porque dava pouco dinheiro. Aí os caras fizeram o seguinte, arrendaram os espaços no Rio de Janeiro para comercialização das maquininhas. Chegou um ponto que isso deu tanto dinheiro que eles começaram a se matar. E aí eu vi essa apreensão por parte da polícia, um belo de um trabalho da turma dos agentes da Corregedoria Geral da Polícia Militar e da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, a DPJM. Fizeram esse trabalho lindo e maravilhoso. Porém, o que nós estamos vendo ainda no Rio de Janeiro é a presença do jogo do bicho. Lá, na cabra, no galo, na cobra, no jacaré, o cara sonha e vai lá jogar. Não é diferente de São Paulo também, não. Está espalhado. Eu só quero dizer o seguinte. Isso é contravenção. E só existe porque não querem mexer. Porque o cara nem fica preso, né, irmão? Mas é ilegal. Não pode. Beleza? E se você tem informações a respeito de qualquer ilegalidade no Rio de Janeiro, 2253-1177, é o Disque Denúncia. Ah, mas eu tô aqui no Ceará, eu tô no Rio Grande do Sul, então você vai ligar para o 190 da Polícia Militar. Se tem alguma coisa errada, seja uma oficina de desmanche, que você acha que é desmanche, que o cara está trabalhando meia-noite cortando o carro. Se você está vendo o cara comercializando entorpecente aí na porta da tua casa, se você está vendo o cara vendendo produto pirata, denuncie. 190 é o telefone da Polícia Militar. 24 horas no ar. Aqui no Flagrante, nós pegamos um repórter experiente e pedimos para que ele fosse para as ruas para mostrar o que o povão está vendo. E tem muita gente que não quer ver. Eu não sei se essa cegueira é por conivência, incompetência ou frouxidão. Não, eu não sei. Mas se está lá e você está vendo, eu preciso mostrar, jogar a lente de aumento do flagrante para provocar a mudança. E aí, eu chamo agora o repórter farejador. Como é que tu vem pro programa assim? Eu tô falando sério, olha a gola da tua camisa, mano. É, cara. Tu tá parecendo, tu veio de onde? Tu tava fazendo campana, não? Não, tem que se virar, cara. Se for andar bonitinho... Mas tu tá derrubado, mano, com a cabeça tudo torta. Eu vou arrumar um grecinho. Qual é o nome daquele produto pra pintar cabelo? É Nugget, né? Graxa, tem que passar um negócio pra pintar esse cabelo, tá bem derrotado. Aí como diz carioca, tem que andar esculachado. O que você fez hoje? Fala pra mim. O que você encontrou? O lance
Das peruas clandestinas, né, cara? Ah, é aquela perua, negócio de transporte clandestino? E você sabe que ali tem envolvimento também, né? Pra variar. Do crime. Do crime, lógico. Não tem Ali como, você né? compra, né? Ali você compra um espaço. Compra o quê? Você compra a van, o espaço da van. Não, mas aí o cara é o dono da van. Ele... Mas aí ele não é criminoso. Não, mas ele compra o espaço da van. Ele compra a van, mas ele tem que comprar uma concessão para operar. Aí, isso aí. Mas não é o Estado, não é a Prefeitura que fornece isso? Não, ilegal, totalmente ilegal. É o crime? É o crime. Ah, é? É, ele tá lá. E o que você encontrou? Conta pra gente. Ah, cara, você encontra a ilegalidade e como você bem colocou aí, talvez vistas grossas, porque é mais barato e tal, mas, pô, cara, é uma organização. Se você tem ônibus para pegar legalizado, com cinto de segurança, isso, aquilo, tal, você vai no mais barato e você sabe que aí é sacanagem. Quer dizer, aí depois você vê os acidentes aí, você fala, pô, você acha que os caras da van... não tem seguro, não tem nada, Tem né? nada, cara. Não tem nada. Você vai meter pneu novo? Mas Você aí vai pôr falta freio bom? fiscalização, né? Falta fiscalização. A gente, tu pegou imagens? Pegamos tudo. Eu fui Tem lá, aí? eu fui, me passei como cliente. Ah, é? É. E você foi pra onde? Não fui pra lugar nenhum, né, cara? Porque aí... Você só fingiu que tu é pão duro. né? A produção te dá o dinheiro, tu embolsa o dinheiro, é isso aí, né? Não, É pra tu pegar a van, eu mano. vou te falar, WT, os caras são ligeiros. É? Os caras se ligam. É impressionante que os caras têm um faro. Falando de farejador, os caras têm um faro. Os caras se ligam que você não é dali. Então... E aí você tem que vazar da quebrada, senão... Senão você acaba tomando uma coça lá, né? Toma mesmo. E Já qualquer tomei- cachorro magro te dá uma coça, né? Já tomei várias. Eu já sei disso, eu não fico com pena danada desse menino. Olha aqui, ó, gente, vamos fazer o seguinte então. Vamos dar uma olhadinha na reportagem do repórter farejador. WT, não é difícil você encontrar transporte clandestino nas saídas dos metrôs da região da Grande São Paulo, mas em especial no Jabaquara, que liga a capital ao litoral com valores mais baixos do que os convencionais. A chamada é feita no grito para atrair o cliente. Reparem no rapaz de boné e camisa clara, o primeiro do esquema. Ele solta a sua chamada. Resolvo então entender como funciona o esquema. Sou abordado pelo segundo personagem do golpe. Um rapaz que me para e, ao mesmo tempo, passa as informações e também questiona. Praia Grande? Quanto que tá? Tá saindo aqui, ó. Que lugar da Praia Grande você vai? Boqueirão. Tá forte. Só queria saber quanto é. Que hora que tá saindo? Então, quando chegar ali, você vê com ele que ele vai falar o horário, tá? Tá bom. Eu disse que meu motorista não é dele, tá? Minha mãe tá aí aqui direto. Sabe quanto é o preço, não? Tá 40. Viu? É Boqueirão. Pode mandar lá pro gringo. Pode ir lá. Boqueirão, tá? Valeu. Passo pelo anunciante, pelo primeiro golpista e chego no terceiro integrante, que vai indicar o motorista. Do outro lado da rua, o rapaz de camisa azul me aguarda. Boqueirão, né? É, canto forte, que hora que sai, sabe? Deixa eu ver quem tá na vez aqui, peraí, só um minutinho. Ô, gringo! Ah, Bocão! Aí, Barão. Aí, Barão. Já foi? Rapaz. Ô, gringo! Ô, gringo! Ó! Fala, eu quero ir agora, já que o carro saindo. Tá. Aquela van daquele lado lá? Então chego no gringo, o motorista. Mais uma etapa do esquema. Opa! Gringo? Pra onde vai? É, Boqueirão? Boqueirão? É. Então, qual o próximo que você sai? Eu ainda tô Daqui a no horário 40 ainda. minutos. É? Quanto que tá? 30 e 40? 40? Tá bom. Aí você vai parando, né? Sim. Beleza. Legal. Minha mãe sempre pega aqui, então... Tá bom. É que eu tô esperando exatamente ela chegar pra poder... Sem problema. Eu tô sem pressa. Má, deixa eu passar aí. Valeu, meu querido. Obrigado pelo espaço. Enquanto isso, a negociação acontece. Dou uma volta para ver o número de vans em fila. Todas seguem uma sequência. Volto para uma van, onde vejo pessoas de idade, sem cinto de segurança e sem máscara. Mas tem que usar cinto, hein, galera? Sempre máscara.
Cinto, máscara. Exatamente. Motorista me questiona e indica o galpão da espera. Sempre. Tá ali no galpão ali. Onde? Ali, ó. Onde vai entrar aquele rapaz passando ali. O galpão é outra parte do esquema, onde as pessoas esperam e tomam café, comem alguma coisa, aguardando a chamada. Meio à conversa, a funcionária confirma a ilegalidade. É legal, mas hoje em dia o que não é ilegal? Exatamente. Né? Me fala. O negócio é trabalhar. Então, hoje em dia o que não é ilegal? WT, sem fiscalização, sem autoridades, a impunidade segue sem freios. Repórter farejador para o Flagrante. Deixa eu te falar uma coisa. Opa. Você sabe que tem um departamento de transporte público em São Paulo, né? Sim. Que é o responsável pela fiscalização. Você viu alguém da prefeitura passando por lá? Não. Se passa... Tinha uma van? Não, um monte. É um terminal de van. É um terminal de van. Em frente ao terminal Jabaquara. Em frente ao terminal Jabaquara. Exatamente. Ali você já sai no metrô, como você viu saindo ali. Quanto tempo você conhece aquele terminal clandestino? 15 anos. 15 anos. Eu. Você. Então, o Departamento de Transporte Público de São Paulo também sabe, né? Sabe. Ah, claro que sabe. Será que eles não sabem que voltou isso? Claro que sabe. Eu fico tentando entender por que a Câmara de Vereadores não aprovou uma CPI para investigar o transporte em São Paulo. Que sempre é motivo de desvio de grana e corrupção. Sempre. Em qualquer lugar. Aqui, nós estamos falando de um serviço de transporte de pessoas. E precisa de fiscalização. Mas tem fiscalização em São Paulo? Sim. Tem. Sim. O que me assusta é eu ter um terminal grande como esse e tem um galpão em frente onde as pessoas vão para lá porque é um serviço paralelo. Então, incompetência na fiscalização, conivência. Conivência é grande. Ou frouxidão. Também frouxidão. As 3 coisas que você falou. Você não pode falar para mim que aquilo ali tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá na cara de todo mundo ali. Não tá. Fecha no bigode dele. Não, fecha no bigode dele. Não, fecha. Pode fechar. No meu? Tu tá deixando o bigode, mano? Não. Fininho. Que vergonha. Tá tirando coisa onda. vergonhosa. Você vai agora tirar esse bigode. Pode ir lá. Pode botar na conta do seu Zé do Barbeiro ali. Eu faço esse favor pra você. Tá fechado. Pelo amor de Deus. Bigodinho fino não, né, cara? Aí não, cara. Pelo amor de Deus. Não. E eu volto. Semana que vem. Não, semana que vem não. Você vai fazer hoje lá. Vai desce e vai fazer isso lá. Sábado. Tá aberto. Vai falar com ele. Valeu. Olha, eu fico tentando entender como a gente, na maior cidade do país, não consegue reprimir esse tipo de situação. E somente a parte da corrupção é que mostra para mim o real motivo da existência desse tipo de esquema, de situação em São Paulo. Só a corrupção pode explicar isso. Você pode levantar uma outra bandeira que, para mim, que está ao lado ali, que é a falta de transporte e de qualidade no transporte oferecido à população, que faz essa população buscar aquele serviço. Mas, na maioria das vezes, é uma questão financeira, porque a passagem é a mais barata. Porém, quando você compra um serviço desse, você acaba se colocando em risco, porque você não tem garantia nenhuma de que aquele veículo sofreu algum tipo de fiscalização. Você não sabe se aquele veículo está em condições, se o freio, a pastilha de freio dele está legal, se o pneu está legal, se aquele motorista tem habilitação para poder fazer aquele tipo de serviço. Nada contra o motorista ou o trabalhador. O que nós estamos falando é do esquema. E se existe essa carência de transporte, então pega o departamento de transporte, senhor prefeito, e leva, porque o prefeito não sabe disso. Mas tem alguém ali, o secretário tem que saber disso. Pega uma equipe e vamos cadastrar todos aqueles que estão ali trabalhando e vamos regulamentar o serviço então. Vamos acabar com a informalidade, porque não é bom para o pirueiro,
porque ele está perdendo dinheiro para alguém. Todo esquema ilegal, você tem que pagar um pedágio. É isso. Olha, eu costumo fazer convites aqui no programa Flagrante a profissionais da área de segurança, principalmente aqueles que viveram o dia a dia das ruas, que conhecem bem a realidade que as forças de segurança enfrentam na repressão das ilegalidades que aparecem. E tem de tudo, gente. Tem de tudo. O crime organizado está muito bem estruturado. Isso é fato. E hoje nós convidamos um profissional. Ele esteve à frente, fez um trabalho incrível na região do ABC, sabe? Ele fez diversas ações importantes, lutou pelo déficit, pelo fim do déficit de profissionais da Polícia Militar. Um cara incansável, batalhador, experiente. E para tentar ajudar a gente a entender o que nós estamos enfrentando. Porque não é só um sistemazinho de transporte comum. Eu acredito que o problema é muito mais complicado e eu não tenho dúvidas que você também enxerga dessa forma. Vamos receber nos estúdios da Jovem Pan News, aqui na Avenida Paulista, o especialista em segurança, Coronel Ronaldo Faro. Está aqui com a gente, ô Ronaldo. Que bom, por favor, fique à vontade. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela gentileza de vir até a Jovem Pan. E o senhor tem... Quantos anos o senhor ficou na polícia? Fiquei 36 anos e alguns meses. Muito tempo, né, Coronel? Bastante. O senhor saiu agora tem um mês, 2 meses? Saí em abril. Em abril, né? Entendi que estava no momento. Já estava na hora? Já. O senhor fez um belo trabalho no ABC. Comandei o ABC, comandei também a região metropolitana, exceto a capital, né, por 3 anos. Então, conheci um bom tempo os problemas que cercavam aqui a região da Grande São Paulo. E aí, quando a gente fala na região metropolitana, muitos desses veículos que saem da capital, eles seguem em direção à região metropolitana. Sim. E muito em função, talvez, daquilo que eu tenha falado, do valor da passagem, da rapidez no serviço. Exato. Nós temos um arcabouço de normas, Código de Trânsito Brasileiro, resoluções e normas estaduais, municipais, que regulam o transporte público, né? E exigem algumas contrapartidas do prestador de serviço. Então, aquela fiscalização que você estava comentando, a questão do veículo, do freio, do pneu, né, do cinto de segurança, os veículos precisam apresentar características para que eles possam prestar o serviço. Quando isto não acontece, que são as vans clandestinas, essa fiscalização não existe. Então, coloca em risco a vida daqueles que estão usando o transporte. Eles precisam, né? Isso a gente sabe, eles precisam do transporte, mas o que precisa é a fiscalização para que isso não ocorra. E aí vem a pergunta que eu acho que é de $1 milhão. Por que não acontece? Eu creio que são vários fatores, você comentou muito bem aqui, né? É a questão de... Nós temos uma organização criminosa que normalmente está por trás desse transporte. Há pessoas honestas, a gente sabe disso também, né? Não podemos generalizar, mas há a questão da frouxidão, a questão da corrupção também. Então, é importante bater nessa tecla, né? Nós precisamos fazer algo em relação a essa questão do transporte. Mas o senhor sabe, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, que eu ouvi assim que eu me mudei para São Paulo, isso foi no final de 2010, que a Polícia de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo é uma polícia honesta e que é difícil você pegar um caso de corrupção dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O policial paulista, ele tem uma característica de um orgulho pela farda e a gente percebe muito isso. E aí eu queria questionar o senhor justamente sobre a fiscalização. Quem tem que fiscalizar esse tipo de serviço? Então, as normas, elas determinam, no caso existe a Agência Nacional de Transporte Terrestre, Perfeito. Existe o DR no Estado de São Paulo e nas prefeituras são as secretarias de transportes.
há os convênios que existem entre as prefeituras e a Polícia Militar que pode delegar determinadas funções que são obrigações do município para a Polícia Militar. Pedir um suporte. Através do convênio de trânsito, né, que é um caminho. Mas a obrigação é da Prefeitura, da Secretaria de Transporte. Eu vou pedir até à produção, ao farejador, para encaminhar, por favor, para a Secretaria de Transportes, pedindo uma nota em função do que nós vimos lá e saber se esse terminal, estou perguntando aos senhores, se é um terminal legal, se essas pessoas estão trabalhando na legalidade. Ponto. São Paulo é uma cidade grande. Muito grande. 20 milhões. Imagine que a região metropolitana também vive esses problemas, ou seja, toda cidade grande tem esse tipo de problema que envolve transporte público ou transporte clandestino, envolve corrupção, envolve contravenção. Isso tudo só existe porque nós temos uma parcela da população que compactua com isso, que usa esse tipo de coisa. Como toda relação, né, a gente fala, você estava comentando sobre a droga. Só existe venda porque alguém compra, sabendo que é ilegal. É a mesma coisa, né? Só existem aquelas coisas falsificadas porque alguém compra. A gente trata muito disso do furto, roubo de celular. Sim. Por que há um aumento de roubo de furto de celular? Porque alguém está alimentando o mercado negro, que a gente diz, o mercado clandestino. Alguém vai lá e compra esse equipamento. Ou compra peça. Ou compra a peça, né? Que é uma coisa que às vezes você não tem noção, porque você fala assim, não, eu não comprei um telefone celular roubado. Mas você trocou a tela do seu telefone celular. Exatamente. Ou a bateria que veio de um telefone roubado. Sim. E outras coisas, a gente fala muito, desmanche de veículos. Né? Sim. Muitos veículos são desmanchados, por quê? Por causa das peças. São vendidos, você pega um carro caro, você vai comprar uma peça na concessionária, é muito caro. Então ele vai lá e compra onde é mais barato. E onde é mais barato, normalmente, né, não são todos, claro, existem inúmeros regularizados, mas alguns acabam usando a clandestinidade e fazendo esse tipo Coronel, o senhor é especialista em segurança e dentro da academia da Polícia Militar nós temos vários trabalhos científicos, né? De estudos do comportamento humano, da violência, tem muito material, muito conteúdo. Quando você pega, por exemplo, no caso das peças roubadas, e você faz uma análise dos dados estatísticos do roubo e da recuperação, ou furto, ou roubo e recuperação de veículos, você vai observar que isso mantém uma média. Então, dá a entender que nós temos um mercado que tem um número que é crônico, é um sistema. Sistema que está girando. Ele vai girando mês a mês, né? Você tem ali o combate. Se nós pegarmos os índices históricos, sim, caíram muito os números em São Paulo, né? No estado como um todo. Né? Claro que há uma variação de ano para ano, mas sim, é uma coisa que é suportável. Não que é aceitável, mas é suportável em razão... A criminalidade existe, como eu disse, as pessoas vão lá e compram peças roubadas, né? Ou às vezes nem sabendo que pagam um valor irrisório, né? Em comparação, sim, com a peça original, e fala, poxa, tem alguma coisa errada. Qual é o milagre? O milagre é este. Esse veículo essa peça ou foi de um veículo roubado, furtado, né? Então, é isso que gira o mercado. O que precisa, houve uma lei anterior, né? Se não me engano, no governo, 2 governos atrás, para registrar as peças de desmanche, né? Isso acaba não funcionando, dificultando, né? Há fiscalizações, claro, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil tem batido muito nessa questão de desmanches, né? Do clandestino, e a fiscalização ela precisa ser aceita, né? A gente é muito reticente à fiscalização, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas essa fiscalização é para dar garantia para o cidadão de bem e para aquele que faz o bom comércio. Sim, o comerciante que não tem envolvimento com parada errada, com crime, com nada, ele, ok. Sim. Ele vai abrir o estoque dele e falar assim, olha, eu comprei X e eu tenho isso aqui no meu estoque, vendi X, ponto. Né? Não tem mágica nisso. Não. E isso acontece muito nas motocicletas que são roubadas, né? E a gente vai observando isso, principalmente as motos de alta cilindrada, as pequenininhas também, né? E você tem um preço na loja de um retrovisor que custa lá, sei lá, estou chutando aqui, R$200.
O cara está vendendo por 60 na loja. Alguma coisa está de errado. Sim, alguma coisa... E nós temos um problema, Coronel, que hoje acaba alimentando isso, que é o mercado na internet, né? Também. Facilita muito, né? É muito prático. Hoje você entra em aplicativos, você vai ali, pede a peça, e muitas vezes não recebe a peça, acaba caindo num golpe também, né? Mas, quando fica prático, né? Você vai lá, paga um preço bem abaixo do valor de uma peça numa concessionária e recebe em casa. O maior problema dos grandes centros é o crime contra o patrimônio? Olha, é contra o patrimônio, mas a gente se preocupa muito com o roubo, né? O roubo é uma situação muito preocupante, porque do roubo ele pode gerar um crime mais grave, que seria o homicídio, né? O latrocínio, né? Então, o furto é aquela questão que a pessoa pega... O ladrão, ele combater o ladrão. Ele pega ali o celular ou o veículo de maneira sorrateira, o que a gente usava lá atrás, né? Sorrateiramente, ele pega, tira aquele bem. O roubo não, o roubo é mediante violência, a pessoa está frente a frente, que muitas vezes a reação da vítima pode gerar uma outra consequência. E aqui nós não estamos culpando a vítima por nada. Não, né? A vítima, de forma alguma, ela não tem culpa. Ela está ali desesperada porque muitas vezes aquele bem que ela adquiriu foi com sacrifício. E o senhor sabe que é muito comum, né, a gente abrir os jornais e está escrito ali: a vítima foi baleada porque reagiu a um assalto. Não. E às vezes, primeiro que você nunca sabe, eu costumo dizer, e falo isso para minha filha, que você precisa estar treinado para essas situações. Então, você vai à noite, tem uma operação policial. Isso acontece muito no Rio de Janeiro. Acende a luz de dentro do carro, abaixa os vidros. Tem gente que anda com essas películas que você não vê absolutamente nada. Lembre-se que tem um policial ali que está fazendo uma fiscalização e o risco de acontecer um entreveiro é muito grande. Se ele está ali é porque apareceu um problema na mancha criminal. Foram lá, tentaram roubar o seu celular, aqueles garotos que vêm de bicicleta e dão o bote. Não adianta correr atrás. Não vai recuperar teu celular. Você vai só correr o risco de se envolver num outro acidente, de ser atropelado. Não é isso, cara. Exatamente isso. É uma preocupação muito, e eu, quando estava na ativa, comentava muito sobre essa questão com os familiares, com os amigos. Falei, olha, para você ali que está com a sua família, você vai ter aquele, poxa, eu estou com a minha família, mas o policial que está lá, ele está se expondo, né? Sim. Então, é importante essa orientação. Acenda a luz, se vai passar num bloqueio, que é no comando, chamado aqui comando. Chamando comando, né? Mas é um bloqueio onde ali o policial está em uma atividade de risco, facilite o trabalho dele. Acenda a luz do seu veículo, abra os vidros, né? Como aqui em São Paulo é muito comum realmente a película, até com proteção, né? Mas a pessoa precisa entender isso, que quando for um policial, um bloqueio, que ele acenda a luz, baixe o vidro, e identifique, coloque as mãos ali onde o policial possa ver. E informe os movimentos. Sim. Né? Olha, minha carteira está no meu bolso. O próprio ladrão, e infelizmente a gente tem que passar essa recomendação, né? Mas se você sofreu uma abordagem, um assalto, comunique. Estou saindo, ele geralmente vai te perguntar se você é policial. Não sou. Vou sair do carro, não tenho nada. E procure se distanciar do local. É muito cruel a gente passar esse tipo de recomendação, né? Infelizmente mas é importante. É a realidade. A gente fala muito sobre essa questão de não reagir, de ter o controle. É difícil, né? Porque a gente sabe, naquele momento de adrenalina, a pessoa fica transtornada. Ela está perdendo um bem que muitas vezes trabalhou 2, 3 meses para adquirir, né? O seu veículo, que é de uma vida toda. Então, a pessoa, quando está perdendo aquele bem, ela se desespera, né? Infelizmente, a gente tem que passar essa orientação, né? Uma das coisas é manter a calma, para não se perder, né? Que é difícil, difícil, né? E também, assim, a gente fala tomar atitudes preventivas, né? Poxa, se eu sei que aquele local é um local de risco, evitar. Sim. Andar com o celular na rua, olhando, e você passa vendo para o carro, às vezes a pessoa está ali com o carro com película, tudo fechado, mas a pessoa liga o celular dentro do carro e ilumina o rosto, dá para ver quem está dentro do carro. Sim. Né? Então, isso facilita a atividade do bandido.
né, no marginal. Então é importante que você também tenha ações preventivas. Poxa, será que eu não posso chegar em casa para acessar o meu celular? A gente estava falando de película aqui, eu lembro que quando isso começou, as pessoas colocavam aquele, acho que era G5, né? Você não via absolutamente nada. Reduz tanto a tua visão, né, que à noite você pode até se envolver num acidente. E aí vem um grande questionamento em relação a isso e eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo comercial. Se você está sendo sequestrado, um sequestro de Pix, e ninguém está vendo o que está acontecendo naquele carro, é melhor ter a película ou não ter a película no carro? Vamos para o intervalo rapidinho, já a gente volta batendo papo aqui no Flagrante. Estamos de volta com o programa Flagrante, hoje recebendo aqui o coronel. A gente estava aqui nos bastidores conversando, falando de alguns amigos em comum, né? E a gente estava falando de um amigo que trabalha com inteligência artificial e como nós evoluímos, né, com esse sistema de inteligência artificial e como isso está ajudando na área de segurança pública. O coronel Ronaldo Faro está aqui com a gente hoje, ele é especialista na área de segurança, mais de 30 anos de polícia militar. E eu falava com o senhor sobre esse problema que a gente está vivendo do sequestro do Pix, que é uma realidade nos grandes centros, e desses veículos hoje, que é muito comum, principalmente na área, região praiana, que você coloca em função do calor, porque reduz o calor, né? E impede que o bandido veja quem está ali dentro. Mas eu pergunto, e se você for sequestrado e estiver dentro de um veículo desse, vale a pena ter uma película no carro? Isso ajuda? Ou é uma falsa sensação de segurança? Para esse caso, seria uma falsa sensação de segurança. Se você foi dominado dentro do veículo, ele também vai dificultar o que a polícia, ao passar, né? Porque a polícia ela vai olhando, vendo as atitudes que tem ao seu redor, né? Então, passa uma viatura, o carro está escuro. Você não sabe o que está acontecendo. O carro está andando normal, senão ela vai parar todos os carros hoje de São Paulo, né? Então, isso hoje dificulta o trabalho da polícia, claro. É importante que tenha... Hoje existem aplicativos, não sei se você conhece, alguns aplicativos de monitoramento mesmo, né? Eu sei família, onde minha filha está, onde minha esposa está. Compartilhamento de localização. Exato, né? Que poxa, está vindo para casa, esse caminho não é o mesmo. Eu vou ligar, eu falo, olha, não está normal, né? Então, alguma coisa assim. A gente precisa se preocupar com isso. Mas a película, para esse caso, ela é prejudicial. O senhor conhece, em algum momento da sua vida profissional, algum bandido que falou assim, ó, não fui roubar aquele carro porque tinha película? Olha, assim... Algum bandido falou isso? O senhor já ouviu isso de algum policial? Olha, o que a gente ouve muito é o seguinte, o marginal, assim como ele não quer o confronto, ele não quer a dificuldade, ele quer a facilidade. Então, quando ele verifica que aquele veículo tem a película, ele vai evitar. Ele quer algo que é mais seguro para ele, que vai... Sim. A gente vê isso muito no trânsito, eu mesmo quando eu estava caminhando... Né, o senhor sofreu uma tentativa de assalto? Isso, na realidade duas, né? Mas uma não teve nenhum problema, a segunda nós conseguimos prender o indivíduo, que na verdade não foi eu, foi uma moça à minha frente, né? Nós estávamos vindo com um veículo descaracterizado, ela foi assaltada. Eu lembrei agora e passou caso, né, perto da viatura e nós saímos no encalço dos dois. E foi isso, né? Ela não tinha, em seu filme, estava com o celular visível. Sim. O rapaz foi lá, quebrou o vidro, pegou e saiu correndo, nós conseguimos recuperar, né? Então, ali foi... Ela deu sorte porque nós estávamos com um veículo descaracterizado. Então, o que o marginal não quer? Ele não quer dificuldade. Então, ele vai olhar mulher distraída, homem... A pessoa que está distraída, não só mulher, mas eu vejo vários homens vendo o celular, bolsa aparente. Então, a gente, infelizmente, hoje... Coloca a bolsa no chão? Tem que esconder, tem que ficar assim, e atento, né? Então, assim, tem gente que coloca no vidro do carro aquele suporte para você pendurar o celular e vai usando o aplicativo para te mostrar o melhor caminho. Lembre-se que você está mostrando, imagine, você que tem um celular de última geração aí, celular de 4, 5, celular de 10 mil reais. Imagine que você está colocando ali 5 mil reais no vidro do teu carro de forma aparente, não é isso? É isso mesmo. Eu, falando de aplicativo, eu estava fazendo uso de um aplicativo, vindo ali pela
pela Avenida do Estado, né? E ele estava com o suporte e eu vi que 2 indivíduos começaram a olhar para o veículo. Eu falei, olha, você vai perder o seu celular se você deixar aí. É bom você fechar o vidro, né? Sim. E aí ele percebeu e fechou o vidro. Mas é o que eu disse, né? É a facilidade. Sim. O que a gente tem que fazer é criar dificuldade. Assim como em casa, né? Algumas questões simples, eu vou entrar na minha garagem, né? Eu tenho que dar uma olhada se não tem nada, vou entrar de ré, porque se Às houver... vezes passa na rua se tem alguém estranho, né? Exato. Passa e depois volta. Exato, dá uma volta no quarteirão, tá ok, se é possível, lógico, a gente tem que pensar muito nisso, na praticidade, mas coloque o carro de ré, porque se alguém tentar entrar, você já engata a primeira e sai... né? Levando o portão, levando tudo. O que importa é a sua vida. A gente volta a frisar. Não é uma realidade fácil e não é legal a gente ficar te dando essas dicas, mas é necessário te passar isso para que você proteja a sua pessoa física e a sua família. Então, a orientação é a melhor coisa. Informação, ter informação é a melhor coisa. E achar que não acontece com você é o maior equívoco, não é isso? É isso mesmo, né? Nós temos que acreditar que você é uma vítima em potencial. Você pode achar que com você nunca vai acontecer. Pode ser, né, pela questão de você estar mais atento, talvez isso, né, não aconteça. Sim, diminui, né? A chance para eles. Eles podem tentar a sorte. Eu costumo dizer que geralmente eles levam azar. Eu vou mostrar uma imagem para vocês agora que está rodando nos grupos de WhatsApp dessa semana. Tem a imagem lá do ABC? Daqueles mal acabados. Olha isso aí, ó. Aumenta o som. Vai. Abre aí, velho. Vai, pula pra trás de você, parceiro. Pula pra trás da calma. Rápido. Vai. Acelera, tio. Vai, já acelera. Vai, mano. Vai pra quebrar. Vai, parceiro. Calma, velho. Calma, parceiro. Tá indo. Uma banda já correndo. Já acelera que ele tá correndo na rua, tio. Ele já está olhando o porta-luvas. Ele está vendo ele procurando o porta-luvas? Ele está procurando o que tem de valor no carro. Nem sabe pra onde nós vai. Presta atenção. Tem mais nada aqui não? Aí, ó. Olha lá, não tem nada aqui não. Olha lá, achou alguma coisa. Olha lá, ficou feliz. Você está vendo a alegria dele? Já quebra aqui, ó. Não tá fechado. Pegou um dinheirinho, olha lá. Botou no bolso. Isso, vira aí. Essa é a alegria dele. Presta atenção. Aqui na avenida? Não, pra cá. Olha o que vai acontecer no final desse vídeo. Vai lá, ninguém pegou o celular dele, não? Não, o celular dele tá no banco. Tá no banco aí, ó. Pega o celular dele. Porque o que eles querem saber? Hoje é possível localizar o carro através do celular. Aí ele vai desligar o celular para não ser localizado. E vai tirar o chip. Você está vendo como eles estão agindo? Ele já botou no bolso dele. O de trás é a mula, está levando tudo. O que ele achou dentro do veículo. Olha o que vai, ele está acelerando. Olha o que vai acontecer no final desse vídeo. Você que está acompanhando o programa Flagrante. Polícia atrás. Perseguição. Na verdade é a GCM. GCM em São Bernardo do Campo começa uma perseguição. Eles tentam chegar na quebrada. Eles tentam fugir com o veículo. Estão em alta velocidade, passando pelas ruas e tentando fugir. Isso. Imagine o que é você estar numa viatura tentando chegar nos bandidos. Olha o que vai acontecer agora. Ó, a viatura está atrás. Já está na cola deles. Vai emparelhar. Ele começa a acelerar para ganhar distância. 3 homens.
não tem mais do que 20 e poucos anos. Preste atenção. Vão em alta velocidade, o risco de atropelar alguém. Olha isso. E eles acabam colidindo com o veículo. Coronel Faro, perfil dos indivíduos hoje que atuam no roubo. Jovens de 25 a 30 anos ou 17 a 30 anos. Esse é o perfil? Esse é o perfil. A gente, nessa região principalmente, a gente tinha muito problema em relação a isso. Determinadas localidades, a gente já sabia para onde esses veículos iriam, né? E é o perfil daquele que não tem muita expectativa, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. É o que acontece hoje, não só lá na região do ABC, mas acho que em todo... Coronel Faro já esteve trabalhando em toda essa região do ABC, na região metropolitana de São Paulo. Eu gostaria de convidar agora o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, Coronel Carlos Alberto dos Santos. Carlos Alberto, estou aqui com o Coronel Faro, já sei que o senhor conhece ele. Muito obrigado pela gentileza de atender o jornalismo da Jovem Pan News. Qual foi o resultado desta ocorrência que nós acabamos de mostrar? Bem, boa noite, William. Boa noite. Também cumprimento o meu amigo, o Coronel Faro, um contemporâneo. Trabalhamos um bom tempo junto, certo? E realmente esse fato aconteceu aqui em São Bernardo do Campo. Eles tomaram de roubo esse veículo aqui na área central. Logo em seguida passava uma viatura da GCM e foi comunicada à viatura o trajeto, a direção que esse veículo tomou. E logo em seguida o encarregado dessa viatura já passou as coordenadas para as demais viaturas, para as outras também, para poder fazer o cerco. E continuou essa viatura no acompanhamento em várias ruas, como você viu aí no vídeo. E em determinado momento esse indivíduo que conduzia colidiu na traseira de um outro veículo. Certo? E aconteceu o acidente e a viatura logo em seguida, os dois policiais desembarcaram e puderam fazer a prisão de um dos indivíduos. Não foi possível fazer a prisão dos outros dois, em razão de que como eles não puxaram o freio de mão, esse carro era uma ladeira, esse carro ele acabou retornando e batendo na frente da viatura. Mas esse indivíduo que estava no banco do passageiro ao lado do motorista, ele foi preso pela equipe da GCM. Vocês perceberam que foi um acompanhamento bem feito, certo? Um treinamento feito pela polícia, pela Guarda Civil Municipal. Em nenhum momento ofereceu risco tanto para a guarnição, pelos policiais, como para as pessoas, certo? Eles também em nenhum momento efetuaram disparos, guardas civis municipais. Enfim, foi uma ocorrência bem feita, um resultado positivo, graças aí ao treinamento e a mesma integração entre as forças de segurança aqui do nosso município. Então, Coronel Carlos, eu queria aproveitar a participação do Coronel Faro. Coronel Faro, a importância hoje da GCM nesse trabalho na área de segurança pública. Nós temos exemplos, né, como esse da região de São Bernardo do Campo, nós temos aqui região de Alphaville, própria GCM de São Paulo e em outros municípios que ela acaba apresentando um resultado. Muito se questiona sobre a ação da Guarda Metropolitana, que ela está voltada para a proteção do patrimônio público. Porém, ela hoje como ferramenta de segurança pública. A sua avaliação? Quando eu trabalhei lá na região do ABC, também em São Bernardo, trabalhei com o Carlos Alberto e hoje ele é secretário lá de segurança. Eu sempre dizia uma coisa nas nossas reuniões e quando a gente fazia operações em conjunto. A sociedade ela não se preocupa se a farda é azul, cinza bandeirante ou se o indivíduo está de preto, que é a Polícia Civil. O que ele quer é segurança, né? A Guarda Municipal tem um papel importante, colabora muito com a Polícia Militar, é obrigação do Estado, mas ela tem feito um trabalho e lá em São Bernardo, eu posso confirmar, até porque sou morador lá de São Bernardo, né, faz um trabalho muito bom, né, e não só de São Bernardo, mas toda a região da Grande São Paulo que eu conheci também. Esse trabalho da Polícia, da Guarda Civil é muito importante. Ela nos ajuda muito, né, e trabalhar, acho que em conjunto é a melhor coisa. Coronel Carlos, hoje qual é o efetivo disponível na área de segurança pública de São Bernardo do Campo da GCM?
Bem, como disse o Coronel Faro, para fazer segurança pública, é lógico que a gente tem que ter uma mão de obra qualificada e precisa realmente equipar uma Guarda Civil para poder fazer esse papel, para poder contribuir aí com os órgãos de segurança, com os órgãos de polícia. Aqui em São Bernardo do Campo, nós equipamos a nossa Guarda Civil com novas viaturas, novos equipamentos de proteção como colete balístico, com novos armamentos. Antes eles portavam revólver, agora estão portando pistolas, para fazer esse trabalho. Hoje nós temos aqui um efetivo que antes era em torno de 700, hoje nós estamos com um efetivo com quase 900 GCMs trabalhando e colaborando aí com a segurança pública da nossa cidade. Bom, nós estamos vendo ali o carro onde aconteceu o acidente, onde eles bateram. Então, Coronel Carlos, um ficou preso, os outros 2 conseguiram fugir, é isso? Os outros 2, eles conseguiram fugir. Como eles saíram pela porta onde estava o motorista, e o nosso motorista que estava na viatura, ele se preocupou em proteger a viatura para também não ir para trás, não bater em mais veículos, o que estava do lado direito foi preso pelo outro guarda civil que estava do lado direito. Então foi um preso só, que foi o tal de Kaique. Ele foi preso na sexta-feira. No sábado ele já passou por uma audiência de custódia e permaneceu preso. Foi pedida a preventiva dele, ele permaneceu preso até porque ele possuía outras passagens, inclusive passou por outras audiências de custódia. Se o senhor fala que ele ficou solto, eu ia quicar aqui Coronel Carlos Alberto, porque, Faro, infelizmente, né, isso a gente está ouvindo com muita frequência sobre audiência de custódia. Vai para a audiência de custódia e é colocado em liberdade no dia seguinte. A sua avaliação da audiência de custódia desse processo. Isso veio de forma positiva para a sociedade no dia a dia ou isso, de alguma forma, atrapalha na gestão da segurança pública? Bom, essa questão da audiência de custódia, ela vem lá através dos tratados internacionais, né? Mas a gente tem que entender a nossa atividade policial aqui, né? E o Carlos Alberto acabou de citar lá quantas vezes aquele indivíduo já passou por audiência de custódia, né? Quer dizer, ele estava solto. Sim. O que acontece muito é isso, né? As avaliações, e eu participei quando comandante do 6º Batalhão em São Bernardo, eu fui participar de várias audiências de custódia. A forma que ela é feita, né? Ela coloca o policial como ele fosse o marginal. O senhor pode simular uma comigo? Como se eu fosse... eu sou o bandido e o senhor é o juiz. O senhor foi maltratado pelo policial? Fui. O que o senhor sentiu quando o policial te prendeu? Eu chorei, ele me bateu. Ele te bateu? Tá. O senhor tem lesão? Não, meu joelho está doendo. Tá. Então, o senhor tem mais alguma queixa dos policiais? Não, é porque eu, por exemplo, não me deram lanche. Mas não é isso? É isso que acontece. Eu me senti, né, não vou usar o termo aqui, mas muito chateado. Eu saí daquela audiência e senti o que o meu policial sentia ali. E o meu policial, na audiência, estava em pé, e o preso sentado. E daquele momento falei, vocês vão arrumar cadeiras para os meus policiais, que eles também precisam sentar. Eles trabalham em pé. Mas é questão de segurança. Não, o policial atento, sentado, ele vai manter a segurança e vai conseguir fazer a sua atividade. Isso parece uma comédia, né? Mas não, é a triste realidade, Coronel Carlos Alberto, que a gente está falando aqui. E não existe bandido que vai falar, não, olha, eu realmente fiz isso, bati, atirei. Não. Geralmente ele vai falar, olha, eu fui maltratado. Em 90, eu posso estar enganado. A não ser aquele cara que não é bandido de carteirinha, né? Porque o cara que está ali, que é o inexperiente, aquele que está começando agora, que ele não tem coragem de bancar o crime. Mas o cara que é criminoso mesmo, se ele tiver que botar na conta de alguém, ele vai botar. Ou não, Carlos? Com certeza. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O policial coloca em risco a vida dele, certo? Protege a sociedade, prende um indivíduo desse, vai para a cadeia e no dia seguinte passa uma audiência de custódia e na maioria das vezes, como você citou, mais de 90% das vezes, ele vai para a rua. E vai para a rua fazer o quê?
roubar de novo, que é o que ele sabe mais fazer, é roubar de novo. E vai fazendo isso, vai fazendo outras e outras vítimas, e o cidadão fica aí, à mercê desses bandidos. Então, aí agora, a gente nessa imagem que nós vimos, nós temos coisas que me chamam a atenção. A primeira, eles fazem uma vistoria no carro, que é o que está atrás do banco, e ele pega o dinheiro. Depois ele vai pegar o celular. Ele acha uma nota, bota no bolso, chega a sorrir, fica muito feliz. Depois ele pega o celular da vítima, tira o chip, desliga o aparelho e tira o chip, para não ser localizado. E um deles fala o seguinte: vamos para a quebrada. Quando ele fala vamos para a quebrada, eu parto do princípio que esse carro é uma encomenda, provavelmente por um desmanche. E aí, Faro, um veículo desse que nós mostramos ali, é um veículo médio popular, né? Ele vai ganhar, esse veículo aqui, ele vai ganhar o quê? 2, 3 mil num carro desse? Não, R$500. Quanto que ele ganha? R$500. Ele leva esse carro para o desmanche e ganha R$500? Alguns R$500, dependendo do carro, um carro desse. R$500, R$1.000 no máximo. E aí, São Bernardo do Campo, nós temos muitos desmanches ou parte dessas peças estão vindo para alimentar o mercado aqui na cidade de São Paulo, Carlos Alberto? Bem, nós temos bastante desmanche aqui na região do ABC, não só São Bernardo, mas outras cidades aqui no entorno também. Mas é lógico, boa parte vai também para São Paulo. Certo? A gente sabe que tem algumas regiões de São Paulo que tem um grande número de desmanches. Mas é como o Faro acabou dizendo, já disse, nós temos órgãos que fazem esse tipo de fiscalização. Mas, infelizmente, a demanda é grande e não dá conta. Certo? Nós temos setores, tanto na área da prefeitura, a polícia militar, a polícia civil, que faz esse tipo de fiscalização. Mas a demanda é grande e muitas vezes acontece de forma clandestina também. Não são só nos desmanches. Às vezes existem desmanches que são bem intencionados, passam realmente por fiscalizações constantes, mas tem aqueles clandestinos. Às vezes acontece num local fechado, numa chácara, num local onde ninguém tem acesso e acaba acontecendo essas coisas. O importante, e a gente sempre está chamando a atenção aqui no Flagrante, para que as pessoas denunciem. Se você está ouvindo o corte de uma serra, ou seja, estão cortando alguma coisa durante a madrugada, num lugar mais afastado, numa oficina, denuncia, liga para um 90, porque funciona. E o anonimato é garantido. Os senhores da área de segurança, Faro, não é garantido isso? Sim, nós temos a garantia, tem não só o 90, tem um 81 que faz denúncia também. Então, isso vai ser preservado sempre. A fonte sempre vai ser preservada. O que interessa é combater o crime. Funciona o 90? Funciona. O 90 é o último socorro da sociedade, né? A gente até, na atividade policial, nós comentamos muito sobre isso, né? A pessoa está com uma dor de barriga, ela diz com 90. Não tem ambulância, ela vai ter o parto, ela diz com 90. E o 90 atende, né? Não só a área criminal, mas também faz o anjo muita da guarda atividade da sociedade. Exatamente, né? E aí, Coronel Carlos Alberto, aproveitando essa participação, essa relação da sociedade com a Guarda Municipal, ela vem crescendo cada vez mais naquela do que a gente chama de como se fosse um patrulhamento comunitário, uma organização das comunidades passando informações para os setores da área de segurança. E é muito comum a gente observar ruas onde você monta uma espécie de conselho de segurança entre aqueles moradores, tem as câmeras de vigilância. Então, aparece na sociedade a figura daquele que gosta de contribuir com a área de segurança pública. Isso funciona bem no ABC? Funciona bem, funciona bem. Aqui realmente, como você disse, nós temos aí uma integração entre a polícia. Não só a Guarda Civil faz esse trabalho de policiamento comunitário, como a própria Polícia Militar, que aliás já vem da Polícia Militar, o policiamento comunitário. Nós temos esses conselhos de segurança que contribuem também. Como é que se faz? A distribuição das viaturas é feita geralmente através de bancos de dados. Mas a população, a sociedade pode contribuir participando desses conselhos de segurança. E a Guarda tem um papel fundamental. A sociedade clama por segurança. E a maioria das guardas hoje, elas estão equipadas, estão aparelhadas, estão qualificadas, passam por treinamentos constantes, inclusive com a contribuição da Polícia Militar. Então, hoje, as guardas é um órgão importante que contribui aí com a redução dos indicadores criminais. Aqui em São Bernardo nós temos isso, temos um efetivo grande, são quase 900 GCMs,
fazendo segurança pública. Temos, sim, a obrigação de cuidar dos nossos próprios, dos nossos bens, das nossas instalações, mas os nossos próprios, os nossos bens, as nossas instalações estão nas vias públicas. Então, os nossos guardas estão também fazendo o patrulhamento preventivo, como faz a Polícia Militar. E com isso, é lógico que contribui aí com a redução dos indicadores criminais. Quando a gente fala de segurança pública, aí é muito comum o cidadão falar o seguinte: não, porque a Polícia Militar não prendeu o bandido, a Polícia Civil não investigou. Mas, no fundo, a gente tem ali, são vários fatores que estão relacionados à segurança pública, Faro. E quando, por exemplo, você vai numa reunião do Conselho Comunitário de Segurança, você percebe que as reclamações que chegam para a Polícia Militar, elas pertencem, na verdade, aos municípios. Ela pertence às concessionárias, como poda de árvores, iluminação pública. São as reclamações que trazem a sensação de insegurança para a sociedade, ou não? São vários fatores, né? Esse ponto, a questão de, nessas reuniões de conselho comunitário, mas não tem só o conselho, tem também o programa Vizinhança Solidária, onde os vizinhos se reúnem e começam a se preocupar com segurança também. Mas toda demanda que chega nesses conselhos vai ser atendida ou pelo Estado, que é a Polícia Militar que está ali, e a Polícia Civil, ou pelo município, através da Guarda Municipal, através dos serviços públicos, né, como você disse, poda de árvore, iluminação pública, mas tem hoje a gente enfrenta um problema muito grande, que é a percepção de segurança, né? Então, é isso que nós precisamos melhorar bastante, a percepção de segurança. Não adianta os nossos índices estarem baixos, né? O Carlos Alberto conhece muito bem lá também. Os números estão bons, mas a sociedade vê o quê? Muita coisa ruim. Então, e aquela informação, ela passa... Ela propaga e acaba causando aquela sensação de segurança. Então, percepção de segurança. É isso que nós precisamos trabalhar também. Claro, a demanda chegando ali pode ter certeza que será atendida. Como o Carlos Alberto disse, nós trabalhamos com um banco de dados. Nós pegamos os números, os indicadores criminais do bairro, da região, da cidade e fazemos o planejamento para a distribuição do efetivo, a distribuição dos equipamentos que nós temos para fazer segurança. Seja viatura, o homem, base, com apoio da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal também. Nós trabalhamos sempre em conjunto lá na região do ABC, onde buscamos trazer o melhor serviço para a sociedade. Bom, se você que está acompanhando a gente se sentiu estimulado em participar de um conselho de segurança, procure o batalhão da Polícia Militar, vá até o batalhão, pergunte quando é a reunião, vá conversar com o comandante. A gente tem essa integração que é importante, não é só um papel do município, do estado, da polícia, da Guarda Municipal. Não, você também pode participar, levando os problemas da sua região. O tema percepção de segurança, ele é muito interessante e a primeira vez que eu ouvi isso foi de um policial no Rio de Janeiro e ele me deu um seguinte exemplo. Se você coloca uma pessoa numa rua debaixo de um poste e não tem energia elétrica ali e pergunta: o senhor está com medo agora aqui? O senhor tem medo? Sim, a sua percepção de insegurança ela é enorme ali, porque você acha que vai acontecer alguma coisa. E às vezes, ao lado de uma viatura, você fala assim: não, esse lugar é um lugar tranquilo. E aí eu entendi que, na verdade, quando você tem uma viatura num lugar, é porque ali existe a necessidade de uma viatura. Ela apareceu na mancha criminal no mapa e está dentro do planejamento de repressão ao crime, não é isso? Sim, é um dos fatores, é importante isso também, a viatura está ali, mas muitas vezes é exatamente essa questão da percepção. A sociedade, né, fala: não tem policiamento no meu bairro, porque ela nunca vê a viatura ali. Sim. O bairro é tranquilo, mas ela não vê a viatura ali. E às vezes a viatura passa ali no momento que ela não está saindo de casa e nem está entrando. E que é o momento onde acontece o crime. Exatamente. Ela está trabalhando, mas a viatura passou ali fazendo o patrulhamento no bairro. E as pessoas não percebem isso, né? Eu digo isso porque no bairro que eu moro, eu consigo ver a viatura passando, né? E às vezes tem reclamação: a viatura não passa no bairro. Poxa, mas eu vi a viatura passar, né? E a gente sempre está ali na região. É a mesma coisa que falar que o centro de São Bernardo não é policiado. Poxa, você olha lá onde você anda, você vê uma viatura, mas essa questão
né, da percepção de segurança. Vou mostrar aqui uma imagem para os senhores, rapidinho, isso não estava combinado com vocês, mas eu queria mostrar uma imagem que está rodando na internet e eu gostaria da análise dos senhores, coisa rápida, pelo menos 1 minuto de cada um. Tem a imagem lá do aplicativo que a senhora bateu boca com o rapaz? Tá no ponto, Ana? Hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com uma imagem que viralizou no Brasil. Em instantes, não saia daí, continue na PAN. Estamos de volta com o programa Flagrante e essa imagem provavelmente você viu nos noticiários ou até mesmo no seu WhatsApp, no grupo da turma. Roda a imagem aí, ó. Eu peguei um Uber aqui, olha, tô com o Gael no carro e o moço tá cancelando a corrida só porque eu falei pra ele ir devagar. Eu não vou descer. Olha pra vocês verem, ó. Querendo deixar eu na rua com meu filho. Eu não vou descer com meu filho. Olha pra vocês verem, ó. Aqui o cara, ó. Olha aqui o cara, olha o que ele tá fazendo. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha o que ele tá fazendo. Meu filho aqui no carro. Eu tô com meu filho. Quem manda na do carro sou eu. Eu tô com meu filho. Desce dessa Eu tô com meu filho no carro, você respeita. Vou tirar você na força. Você vai fazer isso? Então isso pra você ver. Sou eu que mando nessa Tô pagando você, moço. Eu peguei o Uber, eu quero descer. Desce dessa Gente, olha só como é que eu tô. Olha o Gael, olha a cara do meu filho. Desce. Olha o que esse cara tá fazendo com a gente. Eu mando você descer. Olha o que esse cara tá fazendo com a gente. Olha o que esse cara tá fazendo com a gente. Eu tô com meu filho aqui no carro. Olha a cara dele. Olha a cara do meu filho. Olha a cara do meu filho. Não tá vítima aqui não, desce. Eu sou vítima sim. Eu sou vítima sim. Você tá passando no carro, na rua. Eu tô com meu filho aqui, respeita. Você me deixa no lugar que eu tava. Desce do carro. Não vou descer. Você vai me deixar lá onde que eu coloquei a corrida. Bom, eu tô aqui nos estúdios da Jovem Pan com o Ronaldo Faro, Coronel Ronaldo Faro, especialista em segurança. E eu tenho também o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, o Coronel Carlos Alberto dos Santos. Nós acabamos de ver, isso acaso aconteceu em Limeira. Eu não quero entrar no mérito aqui do certo e do errado. Não. Eu quero entrar no mérito do comportamento, o que eu tenho que fazer. No caso, essa senhora ou o motorista do aplicativo, para que a coisa não evolua para uma situação mais crítica. Como especialistas de segurança, o que essa mãe deveria fazer? Ela agiu de forma correta? Carlos Alberto. Bem, lamentável esse fato, né? Realmente é complicadíssimo, não vamos entrar no mérito de como é que chegou a essa discussão, mas do meu ponto de vista, ela poderia ter descido do carro e acionado os órgãos de segurança ou mesmo fazer queixa junto ao aplicativo. Foi uma atitude perigosa dela, no meu ponto de vista. Ela poderia até colocar em risco a vida dela, a vida da criança, porque ela não conhece aquela pessoa. E aquela pessoa também estava bastante exaltada. Mas eu acho que o mais razoável que deveria ser feito é ela ter descido do carro e acionados aí a polícia, ou ligar para o 190, ou fazer queixa no aplicativo e não deixar evoluir a conversa como foi que aconteceu. No meu ponto de vista, colocou em risco a vida dela porque ela não sabe com quem ela estava falando. O mais razoável era ela ter descido do carro e ter tomado as providências do lado de fora. Coronel Faro. Concordo com o Coronel Carlos Alberto, né? Foi bem explanado sobre isso. Eu acho que ela se expôs, né? Como ela não conhece aquele indivíduo, não sabe do que ele é capaz, não vamos entrar no mérito daquele fato, mas eu acho que ela poderia ter saído do carro, até porque tinha uma criança de colo ali, né? Estava expondo aquela criança. Eu acho que a atitude mais adequada seria sair do carro e depois procurar os seus direitos, seja através do aplicativo, seja através do 90 ou até mesmo numa delegacia de polícia, se ela sofreu agressão, que ela fosse até uma delegacia e prestasse a sua queixa. Então, o que eu vou falar para os senhores e aí foi o que eu ouvi uma vez de um policial. Você não pode começar uma coisa que você não sabe como vai terminar. Se você não sabe como vai terminar, não comece. E o mais importante é você proteger a sua vida. Então, numa situação onde eu estou sendo ameaçado, onde o meu filho está sendo ameaçado, seja
numa discussão dentro de um carro de aplicativo, seja numa discussão de trânsito porque tomou uma fechada ou porque numa loja você foi mal atendido, quem tem que resolver essa questão de segurança não é você na hora. Você precisa chamar a autoridade competente. Não é isso, Carlos? Correto, é exatamente isso. Diante de uma situação dessa, é descer e acionar os órgãos aí de segurança, se for o caso, ou ir para uma delegacia de polícia. Ela tem todo esse direito, né? E Faro, muitas tragédias acontecem porque as pessoas começam determinados entreveros sem ter noção do risco que estão correndo, né? Como uma briga de trânsito, às vezes uma bobeira acaba em tragédia. Exatamente isso, né? Nós temos que pensar qual é o bem maior que nós temos. A nossa vida. Sim. Ali ela fosse chegar atrasada, seja numa consulta ou qualquer outro compromisso, ela ia chegar atrasada, né? Mas a vida dela foi colocada em risco. É o que você falou numa discussão de trânsito. Você toma uma fechada ali, talvez um amassado no veículo, tal, você corre o risco de perder a vida por uma coisa pequena, né, se compararmos com a nossa vida. É lamentável a cena que nós vimos aqui, a falta de respeito com que esse senhor tratou essa mãe com essa criança. A informação que nós tentamos até trazer esse senhor aqui. A Ana da produção falou que esse senhor está sendo ameaçado, né? É muito ruim a gente ver o ser humano chegar a esse ponto, mas eu acho que ele inclusive falou para a nossa produção que está arrependido do que fez, e eu acho que é o mínimo que o senhor tem que fazer. Ele diz que levou um tapa na cara dessa senhora. O que a gente precisa entender é assim, para onde está caminhando a nossa sociedade? Que tipo de sociedade é essa que nós estamos vivendo? Onde você pega um carro de aplicativo, quer ir para um lugar, você está com o teu filho, você está preocupado do outro andar acima do limite da velocidade ou andar um pouco mais rápido, o outro também está cheio de problemas e começa uma discussão e a gente... Enfim, e aí viraliza na internet, isso pode acabar em tragédia. Começou uma discussão? Para. É aquela história. Quando dois não querem, quando os dois não querem, um não briga. Quando um não... Né? Não é isso? Um não quer, quando um não quer, os dois não brigam. Olha, trocando tudo. Mas quando um não quer, dois não brigam. Essa é a conduta que a gente tem para evitar um monte de problemas aí. Eu queria agradecer aos senhores, né? A gentileza desse bate-papo aqui no Flagrante. Espero que com esse bate-papo a gente ajude alguém, né, que está assistindo aqui, porque eu acho que a parte de segurança pública, ela é importante. Nós falamos hoje em manter a calma, em estar atento ao que está acontecendo, a evitar um problema maior. E a gente está ouvindo de profissionais que vivem o dia a dia. Ouvimos do secretário de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, Coronel Carlos Alberto dos Santos, que eu queria... Carlos, obrigado pela gentileza do bate-papo aqui, tá? Obrigado, Willi. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse bate-papo. Muito obrigado, agradeço você, agradeço o Coronel Faro também, cumprimento o Coronel Faro. Muito obrigado. O Coronel Ronaldo Faro, especialista em segurança, trabalhou na região, comandou a região metropolitana aqui de São Paulo, uma pessoa experiente. Muito obrigado pela gentileza do bate-papo aqui no programa Flagrante, Coronel. Willi, obrigado pelo convite, agradecer também ao Carlos Alberto, meu amigo lá de São Bernardo. Logo vou visitá-lo lá na secretaria. E estou à disposição. Muito obrigado. Olha, agradeço aos senhores. Na semana passada, quando a gente estava terminando o programa, eu estava conversando com o Dr. Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele esteve no Flagrante e fez uma análise sobre a relação custo-benefício entre praticar ou não o crime, tendo como fio condutor uma mulher prestes a se tornar vítima do ritual do Tribunal do Crime. No Rio de Janeiro chamam de micro-ondas. Na ocasião, ele sugeriu um tema para a gente retornar aqui no programa. E eu falei para ele, vamos marcar para a gente conversar no Flagrante sobre a glamorização do crime e o círculo vicioso da violência. Inclusive, nós fizemos um resumo bem pequenininho sobre esse assunto. Dá uma olhada. Imagens explícitas de demonstração de força.
Nesse vídeo postado nas redes sociais, em novembro de 2021, milicianos aparecem com trajes pretos, bem parecidos com fardas do BOPE. Nelas, eles exibem armas de grosso calibre, a maioria fuzis, e parecem não se preocupar com a exposição. 220! A milícia é comandada hoje por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que já é o terceiro integrante da família Braga a assumir o controle do grupo. O objetivo da provocação do vídeo tem nome. Outro líder miliciano e arquirrival de Zinho, Danilo Dias Lima, o Tandera. A glamorização dos chefes de organizações criminosas também se manifesta através dos proibidões. Os funks que exaltam o crime com o uso de uma linguagem ofensiva. MC Pose do Rodo é um dos principais nomes do rap nacional. Ele tem 8 milhões de seguidores no Instagram. Mas para a Polícia do Rio, o MC é mais do que isso. Ele é um porta-voz do Comando Vermelho. O próprio rapper faz questão de proclamar sua ligação com o crime em uma das músicas mais populares, A Cara do Crime. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da Zona Sul, eu sou criado rodo. O videoclipe da música tem 266 milhões de visualizações no YouTube. O sucesso levou o Pose do Rodo a lançar 2 partes para a música, em parceria com outros rappers. A apologia ao crime não é exclusividade da música da atualidade. Em 1986, o sambista Bezerra da Silva gravou o samba Meu Bom Juiz, em homenagem ao traficante José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, fundador da facção Comando Vermelho e um dos maiores traficantes do Rio, líder do Morro do Juramento. Antes de ouvir o que o meu samba diz, pois este homem não é tão ruim quanto o senhor pensa, meu bom juiz. A canção Meu Bom Juiz humanizava um traficante diante dos olhos dos moradores do morro e pedia por sua absolvição. Liberdade é o objetivo de todos que a perderam. Marcos William Erbas Camacho, o Marcola, considerado líder da maior facção criminosa do Brasil, o PCC, confidenciou isso em uma das visitas da esposa no parlatório. Em uma conversa do casal, a mulher fala com orgulho do convite que recebeu para um livro e uma série sobre a história da maior facção criminosa, o PCC. Segundo Cíntia, ela cobraria entre 1 milhão e 1,5 milhão pelas produções. Aí eles querem também fazer um livro seu, depois eles querem fazer uma série, um filme. Já falei que eu quero para você escrever o livro de 1 milhão, 1,5 milhão. Senão não tem não, de graça eu não vou fazer não. Só que eles não deixam sair, amor. Mas você, é da sua infância, você tá falando da sua vida. Mas eles não deixam sair. Outro condenado a mais de 300 anos de prisão, Fernandinho Beiramar, ex-líder do Comando Vermelho, já foi comparado a Pablo Escobar brasileiro. A fama se deve ao fato de Beiramar ter sido um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina. A prisão há mais de 20 anos rendeu repercussão mundial, com direito a cerco policial com mais de 350 soldados em plena selva da Colômbia. Essa é a glamorização daqueles que não servem de exemplo nem inspiração. Criminosos da mais alta periculosidade, respeitados dentro das facções criminosas e temidos por aqueles que conhecem a força que têm. A pergunta é: o que os levaram ao posto de chefes de facções? Como conseguem praticar crimes mesmo atrás das grades? E ainda por que os fazem, mesmo sabendo que podem ser condenados a morrer dentro da prisão? Os questionamentos rendem músicas, livros e até filmes, consumidos por quem, inevitavelmente, também é refém do triste círculo vicioso da violência. Ela é da Zona Sul, eu sou criado rodo. Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do Rio Grande do Sul. O senhor fez a proposta para a gente falar sobre a glamorização do mundo do crime. Esse é um problema que acaba alimentando o sonho de uma garotada perdida? Boa noite, William. Boa noite. Eu realmente, semana passada, eu tinha lançado o desafio, na verdade, uma provocação, porque quando a gente debate as questões que envolvem o crime, o criminoso e o crescimento da criminalidade, a gente não se atenta
para alguns aspectos que me parecem extremamente importantes, como, por exemplo, a questão da cultura, que acaba dando vezo ao ingresso e adesão de muitos jovens ao universo do crime. A realidade é que essa glamorização do crime e do criminoso não é uma coisa nova. Como foi apresentado no vídeo de introdução, ela já é bastante antiga e recorrente. Nós podemos retornar, por exemplo, à década de 60, com o Bandido da Luz Vermelha, na década de 70, com Lúcio Flávio, passageiro da agonia, um homem bonito, de classe média, inteligente, que vai para o mundo do crime, que diz que bandido é bandido, polícia é polícia, que ele é livre porque ele pode ir onde quiser e a polícia tem que ir atrás dele. Ele vira livre, a vida dele vira livre e depois vira filme. Nós temos nos anos 90 o Leonardo Pareja, também um jovem de classe média que adere ao mundo do crime. E por aí nós temos diversos exemplos. Mas o que é de novo nesse contexto todo não é só a glamorização. É a glamorização do crime e do criminoso de um lado e o ataque ao exercício da autoridade, principalmente representado nas polícias, onde há uma disrupção entre o exercício do poder de Estado, do dever de impor a ordem, e aqueles que querem se contrapor à ordem. E a partir disso, se há uma fragilização da polícia e, de outro lado, uma ideação da figura do criminoso. Nesse caldo de cultura, há uma identificação de muitos jovens ao universo criminoso. Então, se a gente pegar hoje muitas letras de rap, como essa que foi passada também no vídeo, nós vamos ver que o sujeito de sucesso, a pessoa de sucesso naquele ambiente, não é a pessoa ordeira, não é o trabalhador. É sim aquele que adere ao mundo do crime. Eu ainda me lembro do Bezerra da Silva, também citado na reportagem, que dizia numa das músicas dele, isso já na década de 80, que malandro é malandro e mané é mané, dando a entender de forma nada velada que aquele que trabalha é mané e aquele que age contra a lei, esse sim, esse inteligente. E isso nos traz sérios problemas. Porque se nós formos pegar hoje a idade média de vida de um criminoso desse, de organizações criminosas, violentas, elas cerca de 26, 27, 28 anos de idade. E não tem como deixar de ser, uma geração perdida. Essa semana nós tivemos a prisão de um grande chefão, né, do tráfico de drogas aqui de São Paulo, onde ele tinha, inclusive, o sonho, né, de ser uma espécie de Pablo Escobar brasileiro. Chegava a imitar, chegou a ter uma espécie de zoológico particular. E isso está muito entranhado, né? O senhor traz, por exemplo, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia. O senhor traz personagens como o bandido da Luz Vermelha e vários outros personagens, e principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, Escadinha, Beira-Mar, que é da Baixada Fluminense, Marcelinho PQD, Nem da Rocinha. O mundo do crime, o Marcinho VP, que a gente está vendo, o Marcinho VP tem uma entrevista que ele deu, é um outro canal de televisão, que ele fala que ele recebeu, na época, o governador que está preso, o Sérgio Cabral, no camarote dele. Tem isso. Inclusive, ele fala, Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, fala que estava armado e ele recebeu o político e recebe políticos naquela comunidade. O Beira-Mar chega a falar que o envolvimento da sua família com o mundo do crime, ele é de longa data. Porque para fazer campanha política lá na comunidade do Beira-Mar, em Duque de Caxias, você tinha que passar pela anuência dele. Nas comunidades, esses personagens, eles acabam, sim,
mexendo no imaginário dessa garotada. E aí, a ostentação, por exemplo, esses cordões de ouro, né, que a gente está vendo, por exemplo, o Tandera usando, esses cordões, eles servem como uma forma de pagar um pedágio. Ele anda ali com um apartamento no pescoço, porque se ele for interceptado, ele tenta comprar o agente público com aquele artefato. E isso já aconteceu em vários momentos da história. Mas imagine os senhores o que é um homem com cordão de ouro, com armas, com mulheres, distribuindo dinheiro para a comunidade e aparecendo para a comunidade como um benfeitor. Porque é o cara que compra o remédio, é o cara que empresta dinheiro, é o cara que resolve o problema familiar numa briga de marido e mulher. O tráfico de drogas, seja no Tribunal do Crime aqui em São Paulo, através de um Sintonia ou de um gerente da Boca de Fumo no Rio de Janeiro, eles resolvem os problemas da comunidade e acabam como ocupando um papel não só do homem bem-sucedido, como também daquele benfeitor que está em prol do povo. Mas o que está por trás disso, na verdade, o senhor pode confirmar isso, é um interesse comercial de dominação daquele território. É isso? É interessante, William, porque esses narcoterroristas, e assim a gente tem que definir pelos métodos que eles usam, pela forma de expansão territorial, eles são também narcopopulistas. Eles precisam do apoio e suporte da comunidade para se manterem no lugar que estão. E o mais interessante de tudo isso é que os problemas destas comunidades em matéria de segurança, por eles são causados. É como se houvesse uma verdadeira síndrome de Estocolmo coletiva, onde aquele que causa o problema é tido como a mesma pessoa que resolve, é tido como a mesma organização que resolve. Então, a população nestas comunidades carentes, dominadas por narcos terroristas, elas não têm os direitos mais comezinhos de liberdade. Essa que é a liberdade que nós todos temos, de ir e vir, de expressão. Existem nessas comunidades legislações draconianas impostas por esses verdadeiros senhores feudais, no sentido de punir as pessoas por coisas que no mundo comum de todos nós não seriam mais do que uma mera infração administrativa. Como, por exemplo, eu acho que ano passado, retrasado, saiu nas mídias, nas redes sociais, na frente de uma comunidade, uma placa dizendo: lixo no chão, tiro na mão. E ao se valer dessa imposição de uma ordem forçada, de se valer de instrumentos de populismo, tais como um remédio em uma determinada situação, e ao mesmo tempo que ostentam esse poder que tem e o sucesso que tem, eles conquistam corações e mentes. Não basta para a manutenção do poder armas, não basta para a manutenção do poder homens, não basta para a manutenção do poder dinheiro, eles precisam o suporte destas comunidades, porque é nestas comunidades que eles têm a sua expressão territorial. Então, opa. Não, perdão, por favor. Continue, por favor. Então, a glamorização da sua própria atividade faz parte da sua manutenção no poder. E olha como isso é interessante o senhor estar falando. Essa semana prenderam o tal do Anderson Lacerda Pereira. Esse que eu falei lá, que queria ser Pablo Escobar, do PCC, conhecido como Gordão. Nós tivemos uma operação, tá aí, ó. Foi preso aqui em São Paulo. Nós tivemos uma operação em São Paulo, a polícia apreendeu 40 imóveis, helicóptero, lanchas do PCC. Nós estamos falando num patrimônio avaliado da facção criminosa como um todo, depois da morte de 2 integrantes. E quando mataram esses 2, esses imóveis, no valor de 80 milhões, estariam em nomes de laranjas. Tudo é em função do dinheiro. Isso que o Fábio Costa traz de se manter no poder na comunidade é assim, ó. Vem para cá. Se você
dá resultado para a facção criminosa, você fica na facção criminosa. Você continua tomando conta da biqueira, da boca de fumo, da comunidade. A partir do momento que você dá prejuízo financeiro para a organização criminosa, seja o PCC, o Comando Vermelho, a ADA, Terceiro Comando, os Bala na Cara ou qualquer um desse aqui, se o comando percebe que você não é bom como negócio, porque você gera problemas para a facção, você é retirado de lá. E eles mudam o dono do lugar. Para eles ficar no lugar, ele precisa ser bom para a comunidade. Ele precisa aparentar ser um cara legal. Mas, na verdade, ele é o crime. E ele só está na comunidade com um único objetivo: se manter no poder para continuar ganhando o dinheiro dele. E não é pouco. Certo, procurador? Não é pouco não. Assim, o crime organizado no país, ele movimenta muito dinheiro. Nós estamos falando em uma expressão significativa do PIB brasileiro. Nós estamos falando em bilhões de reais movimentados. Vou pegar só o PCC. Um dos negócios do PCC, que é o contrabando e o descaminho de fumo de cigarro. Eles ganham só nesta atividade, isso detectado pela indústria fumageira, cerca de 6 bilhões de reais todos os anos. Isso apenas uma das atividades do primeiro comando da capital. Olha isso. É claro, eu estou dando para o PCC como exemplo, mas nós temos diversas outras organizações criminosas, outras corporações criminosas que diversificam a sua atuação. Eles não atuam em uma área só, eles atuam em tudo aquilo que dá dinheiro e tudo aquilo que dá lucro. E aí a gente não pode esquecer que uma parcela da sociedade alimenta esse sonho glamuroso e uma parcela da sociedade também alimenta o lucro das facções na compra de produtos roubados, contrabandeados, de pó, de maconha, de lança-perfume, de transporte ilegal, de mototáxi ilegal, de todos os sistemas que você sabe que não são corretos. E a melhor forma de ajudar a combater isso é educando o seu filho e não fazendo não contribuindo com nenhum tipo de ilegalidade ou de informalidade. Eu queria agradecer Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, e quero contar mais com a sua participação para a gente avançar nesse tema e ir encontrando aí o caminho para além desse que eu falei sobre a participação popular, mas também dos mecanismos que o Estado tem na sua mão para que a gente evite que o crime organizado continue a dominar tantos territórios no solo brasileiro. Eu agradeço, William, novamente pela oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, hoje um grande canhão de audiência. E, se me permite, eu gostaria de deixar uma boa noite especial. Eu gostaria de deixar uma boa noite especial para os policiais. Estes sim, verdadeiros heróis. Estes sim, os verdadeiros especialistas em segurança pública. Porque todos os dias estão nas ruas, sendo a barreira entre nós, a população ordeira e civilizada, contra a criminalidade. E são os caras que estão ali, arriscando a vida diariamente, de forma incansável. Eu aproveito e estendo esse abraço que o senhor deu a toda essa corporação também e o nosso muito obrigado. Por mais que os senhores tenham recebido sempre porrada, tiro e muitos gritos no meio da rua, saibam que tem gente aqui que está torcendo por uma sociedade justa, com muita ordem, com muito respeito pelo ser humano, onde os ideais de liberdade e igualdade tenham a força de manter a nossa sociedade num rumo saudável. Muito obrigado pela audiência dos senhores. Tenham todos um excelente final de semana. Esse é o Flagrante. E eu sou o garoto. Eu sou só um garoto que não faço acordo com vagabundo. E eu quero. Como diria lá o
bandido. O antigão é como água e óleo. Não se mistura. Bom final de semana. Flagrante. Realização Jovem Pan News.